Aê! Seja bem-vindo a mais um vídeo Lumberjills. Exato. Vamos falar do quê? Hoje a gente vai falar de materiais, é uma nova saga aqui no canal. A gente vai fazer vários videozinhos falando de cada material que a gente usa aqui, que também causa dúvidas, o que eu uso, para onde eu uso, qual que eu compro. Então vamos falar hoje sobre MDF. Sem preconceitos, hein? Sem preconceito. Muita gente fala, MDF não presta, MDF é ruim, MDF estufa, MDF... Então, tudo depende. MDF é uma sigla em inglês. Exatamente. Eu sempre começo com esse momento, professora. Professora. Uma sigla em inglês para Medium Density Fiberboard. Então, é um painel de fibra, de madeira, de média densidade. Exatamente. Então não é madeira, é o que a gente chama de madeira engenheirada, é um derivado da madeira. Então eles pegam... Bom, se você colocar a fabricação de MDF aqui no YouTube, vai ter N vídeos das fábricas, que é bem legal de ver. Mas a verdade é, pega a árvore e vai processar ela até virar fibra. Ele pode ser de eucalipto, pode ser de pinos, né? Geralmente Depende é desses dois, dois, ou é eucalipto ou é pinos. Depende da fábrica. E quando você passa na estrada e vê uma plantação de eucalipto e pinos, com certeza eles vão virar MDF. Quando a gente vai comprar, às vezes, algumas lojas falam, você quer de miolo claro? O miolo claro é pinos. Miolo escuro é eucalipto. Eu não sei se aqui a gente vai ter, talvez, alguns de miolo escuro e alguns de miolo claro pra mostrar pra vocês. Qual a diferença? Pouca. O de miolo claro tende a ser um pouco menos duro. Sim. E algumas pessoas tendem a falar que isso faz com que as ferramentas não fiquem sem fio tão rápido. Não seguem, né? Mas, né, enfim... É muito pouca a diferença. É muito pouca a diferença. E na prática, ambos são bons. Essa não é uma questão que deixa um pior do que o outro. A questão é... O MDF não é um material feito para ficar em contato com água. Não. Com água direto de jeito nenhum. Com umidade, depende. Então, por exemplo, um móvel de banheiro feito de MDF, pode. Desde que ele seja bem feito. Ou ele tem que ter o que a gente chama de fita de borda em todas as laterais, ou seja... A Fernanda vai pegar aí, acho que uma peça que está com fita de borda. Mas quando a gente fala fita de borda, é um acabamento... de PVC, que é feito de PVC, que a gente gruda em todas essas bordas que ele tem. E isso, ó, aqui tem um lado sem e tem um lado com. Então isso é uma fita de borda que foi aplicada. Não vem isso pronto de fábrica, o painel ele não vem. E inclusive é outra marca que faz fita de borda. Exato. Às vezes tem cliente que fala assim, nossa, mas a cor muda, principalmente dos madeirados, né? Ele é sempre um tom mais claro ou até um tom mais escuro, porque é outra fábrica. Exatamente. E é outro material, né? Não é a mesma coisa. O que... já entrando então no materiais, vocês veem que aqui a gente colocou uma seleção. Por quê? O MDF, quando ele é fabricado, ele fica assim. Isso daqui é um MDF que a gente fala MDF cru. Tem nada nesse MDF, nem fita de borda, nem revestimento. Esse MDF eu posso passar uma cola e colocar um laminado plástico, que também conhece por Fórmica. Fórmica é marca, mas tem várias marcas. Sim. Então esse laminado plástico, eu posso colar uma folha de madeira, eu posso pintar. O cru tem todas essas possibilidades. Se eu não passar nada e isso entrar em contato com a água, isso incha mesmo, tá? Sim. Então, por isso que não é recomendável o contato com a água. Até, a Lê estava falando, né, que é uma madeira que é trabalhada no MDF cru, a gente consegue ver, dá o zoom aí, como a madeira ela é trabalhada, né? Ela é tipo uns fiapos de madeira, né? Eles vão trabalhando. É uma fibra, deve ficar tipo um algodão. E aí aqui no cru dá pra você ver bem como que é essa fibra é. Porque aí eles prensam, e aí alta pressão, fica a chapa. Isso é importante falar porque tem cola, então a gente tem aqui resíduos químicos. Então o MDF trabalhando sempre com EPI de máscara, né? É importante o óculos, porque se você trabalhar muito com MDF, você sente esse cheiro de química mesmo, quando você vai cortando ele. Então, não é um material biodegradável, né? Não é biodegradável, não pode queimar. Não pode queimar. Tá? Se for descartar, infelizmente, não é reciclável. Não pode queimar. Não pode jogar no rio, óbvio, né? Não jogue nada no rio. Nada. Nada na rua. Então, existe o MDF cru e existe ele revestido. E quando entra no assunto revestido, esse assunto é vasto. Sim. Então, assim, quando vocês fazem... Por exemplo, quando, vou fazer um móvel planejado e tem aquele infinita gama de opções. É isso mesmo. O fabricante de MDF, ele faz
uma cartela de cores, que geralmente varia de ano a ano. As cores mais vendidas, geralmente, eles mantêm. Os padrões mais vendidos, mais procurados, mantêm. E alguns mudam. Alguns saem de linha, outros entram de acordo com as tendências. O que existe de mais comum, que não sai de linha, é o branco. Mesmo assim, o branco existe. O branco liso, o branco texturizado, o branco brilhante, o branco trama, o branco linho. Então, tem uma gama absurda para escolher. O branco, e geralmente quando revestido, é raro você encontrar revestido de um lado só, às vezes encontra. Mas geralmente já é dos dois lados, porque a intenção é fazer um móvel e dar menos trabalho pro marceneiro. Por isso que foi criado o revestimento já aplicado na chapa. Mesmo porque são poucas as peças que você não vê os dois lados. Que nem o fundo, às vezes as laterais quando o móvel é planejado. Exato. Mas o resto, as portas, você vai ver os dois lados. Vai ver os dois lados, então tem que ser revestido dos dois lados. E daí tem os brancos e tem os madeirados. Madeirados são assim. E aí tem 1 milhão de tipos. É igual cor de esmalte, já que somos meninas, vamos fazer essa comparação. Que tem aqueles nomes escalafobéticos, também tem. Então tem o louro frejó, tem o amêndola rústica, o savana, o carvalho Hanover. E por aí vai. E muitos, Alabama, Trancoso, né? Tô tentando lembrar todos que a gente já usou aqui. Tem o rústico, como é que é o nome? Western, o Antiqua. A gente tá falando nomes, às vezes eles são parecidos, mas tem 2 nomes, porque um é de cada fabricante. Parecidos, não são iguais. Se misturar, provavelmente vai dar diferença de tom da cor. E até o madeirado, ele geralmente tem textura. Então aqui ele tem uma texturinha que imita a madeira. Aí você muda de madeirado, a textura muda. Nesse aqui é que nem uns riscos a textura dele. Nesse aqui é que nem aquele chuva de arroz que a gente fala quando a TV sai da sintonia. Quando aqui, vocês estão vendo que a gente tá pegando várias espessuras, porque também tem isso. O MDF geralmente existe de 3 milímetros, 6 milímetros, 9 milímetros, 12 milímetros, 15 milímetros, 18 milímetros, 25 milímetros. Esses são fáceis de achar. Existe de 20, às vezes, existe de 2, mas são mais raros. Ou mais, né? De 30. Mais que a gente usa, 18, 15 e 6. 6 milímetros é isso aqui. E como a Fê falou, às vezes, esse pedacinho que tá aqui na mão da Fê, ele tem um lado branco e um lado madeirado. Principalmente os fininhos, às vezes o fabricante oferece isso, porque é o que a Fê falou. O fininho geralmente é o fundo do móvel, não vai ver uma das faces. Então eles dão essa opção um pouco mais barato. Falamos de revestimento, existe no mercado, é pouco usado, porque o custo ainda é muito alto. Esses MDFs coloridos aqui, que não são revestidos. A massa, né, do MDF é colorida. Dá até pra ver que nem o cru, dá pra ver também as fibras. Eles são todos crus aqui, não tem revestimento, mas eles são coloridos. Pessoal que faz móveis CNC, com muito encaixe, que quer aparecer tudo e quer usar uma coisa sem revestimento, gosta muito dessa pegada, mas ele é mais raro e mais caro. Então, 10 vezes mais, quase, o valor normal. De uma chapa normal, de branco, por exemplo. Acho que não chega a 10, mas chega a umas de branco 4, pra 5. ele, acho que chega. Mas porque as chapas de amadeirado, isso é importante também. Você que tá começando, de repente, marceneiro, e vai fazer um orçamento. Então vou jogar o preço do branco para todos os meus orçamentos. Não. O branco é muito mais barato, o cru, né? Mais ainda. E tem chapa de amadeirado que é de 5 vezes mais que o branco, 3 vezes mais que o branco. Se for um lançamento. Às vezes nem o madeirado, mas só o colorido. Aqui a gente tem uma chapa que chama Aqua. Essa chapa aqui, há muitos anos tá no catálogo de um dos fabricantes. E ela é uma chapa muito queridinha, todo mundo gosta desse azul turquesa, azul piscina, sei lá, e verde água. E além dela ser uma chapa de uma cor legal, ela tem um acabamento brilhante, que é mais raro. Existe preto brilhante, existe branco brilhante, mas é um acabamento mais difícil de trabalhar, qualquer risquinho estraga, ele vem geralmente com um plástico aplicado. E pra vocês terem uma ideia, até a fita de borda é mais difícil de aplicar, porque qualquer risquinho nela, a hora que a gente tá colando, estraga esse brilho. A gente foi visitar uma madeireira há pouco tempo e eles compraram uma máquina de envelopamento das chapas por conta desse tipo de acabamento, porque ia no caminhão as chapas assim, e aí escorregando, né, ao longo do percurso e ia riscando. Então eles investiram nisso
já por conta desse acabamento. Exato. Fica lindo, mas dá mais trabalho. Agora, falando de tecnologias, a gente falou de MDF é bom pra isso e pra aquilo. A gente falou que o MDF não pode ter contato com a água e que você tem que passar uma boa fita de borda para dar uma boa vedação. Além disso, a indústria, preocupada em fazer coisas que consigam ter esse contato com a umidade, fez o que chama de MDF Ultra. Geralmente, o corpo dele, acho que todas as vezes, é verde. Tá vendo que é diferente desse, que é marronzinho. Quando ele é verde assim, geralmente ele é o Ultra. E agora existe um que chama Super, que é da mesma cor que esse, só que também tem resistência à água, e por mais estranho que isso possa parecer, o Super é mais resistente do que o Ultra. É. Eu achava que Ultra era melhor eu que achava Super. que o Ultra era mais que Super. Mas é que eu acho que eles, quando lançaram o Ultra, acharam que ali era a barreira, né? né? Então, mas a inovação vai indo. Daqui a pouco vai ser o Master, o Mega, o Blaster. Exato. Ele tem algumas lojas que você vai e tem um aquário e o cara tá com um toquinho dele dentro da água e fala que aquilo está há 2 anos e tal. Às vezes aquilo tá só de um dia pro outro. Ele tem uma resistência maior à água, mas ele não é a prova d'água. Então, assim... então, gente, não é pra mergulhar, não é pra fazer uma porta de vestiário que vai ficar com uma lâmina de água embaixo e batendo. Pra isso existe plástico. Sim. Então, mas ele tem uma resistência maior. Então, é melhor eu fazer uma cozinha, um banheiro com o MDF Ultra, sim. Porque tem a umidade desses ambientes e ele vai ser mais resistente, vai ser um móvel mais durável. Exato. Se você fizer com o comum, pode ser que rapidamente uma prateleira enche, uma torneira vaza, estraga o móvel por causa disso. Sim. Então essas são algumas das características do MDF. No mercado também existe o Fire, que a gente não tem aqui, a gente nunca trabalhou com ele, que é a prova de fogo, né? Já diz o nome, Fire. Que é para quando você faz cozinha, então de repente você vai fazer uma bancada do lado do fogão e aí ele resiste porque ele não vai queimar, enfim. Mas a gente nunca usou o Fire, né, Lê? Eu acho que ele é muito mais usado comercialmente, sim, em ambientes comerciais, que tem uma série de questões aí, até para alvará e etc. E é isso aí. É isso. Acho que demos uma pincelada. Se vocês tiverem dúvidas, comentem o vídeo. Se quiserem saber mais, não alguma coisa que a gente não abordou. Não tenham preconceito com o MDF. Porque é uma gama muito interessante de cores que a indústria disponibiliza num preço muito legal. E sabendo trabalhar, é um material incrível. Exato. Eu acho que não pode ser ignorado. Vá no nosso Instagram, veja, a gente faz muito móvel de MDF e fica bem bacana, fica bem bonito. É saber trabalhar mesmo. E curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso aí. Até o próximo. Tchau, pessoal.